Olá, bonjour, ça va? Tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vinda a mais esse vídeo, a mais essa aula. Essa aula aqui é uma continuação. É a segunda parte, na verdade, de uma aula que já está publicada, onde eu ensino como cumprimentar as saudações em francês. E aqui a gente vai ver a outra parte, que é a parte de se despedir, como que a gente se despede em francês. Eu recomendo que você assista primeiro essa aula como cumprimentar, se você ainda não assistiu, e depois você assiste essa aula aqui com as formulinhas para se despedir em francês. Então vamos lá, vamos começar aqui a aula. Como a gente fala se despedir em francês? Pois é essa palavrona aí. Na verdade, a gente não tem um verbo em francês, né? A equivalente no português a se despedir, a gente usa essa expressão aqui, que a gente fala em francês, prendre congé. É uma expressão que não dá pra gente traduzir literalmente, não vai fazer sentido nenhum. Então, o ideal é você realmente pegar o sentido dela e saber que prendre congé significa despedir-se. Eu sei que aqui em relação à pronúncia a gente tem o R, os dois R's numa palavra é mais difícil sim de pronunciar, principalmente para quem está começando. E a pronúncia a gente consegue melhorar ela com treino. O que eu recomendo é você realmente treinar essa pronúncia. E no começo, como o R ele é mais difícil, você pode exagerar no R. Falar prendre, prendre, certo? E aí você vai repetindo, repetindo, e pela repetição essa pronúncia vai ficar mais tranquila. Aqui o congé, a gente tem o acento no E, então esse acento puxa a tônica da palavra para o final, congé, e é fechadinho, ao contrário do português. No português o acento agudo ele é aberto, a gente fala é, e no francês ao contrário, ele é fechado, a gente fala e. Prendre congé. Então vamos lá, aqui a gente tem novamente o quadrinho com as duas relações, relation formelle e relation informelle. A gente vai começar pela relation formelle, quando a gente usa o tratamento de politesse, o vous. Aqui a gente tem au revoir, o AU em francês tem som de O. E aqui a gente tem de novo o OI, som de UA. Falamos o R também. Au revoir. Au revoir significa tchau. Como a gente está na relação formal, é legal, como eu disse, a gente colocar os tratamentos aqui. Madame, senhora, mademoiselle, senhorita e monsieur, senhor. Au revoir, madame. Au revoir, monsieur. Tá? E aqui a gente tem algumas formulinhas também muito importantes para a gente se despedir em francês. A gente vai começar lendo elas primeiro. A gente tem o bonne journée, bonne journée. Aqui o E, mesmo o E do prendre congé, do congé, né? O E fechadinho, puxa a tônica para o final, journée, bonne journée. A segunda fórmula aqui, bonne soirée. Bonne soirée. O bom weekend é bom fim de semana, né? Bem parecido com o que a gente deseja em português. Sim, eles pegam o weekend do inglês, eles falam dessa forma mesmo. Bom weekend seria bom fim de semana. Agora, uma coisa que aí é um pouco diferente em relação ao português são essas duas fórmulas aqui, bonne journée e bonne soirée. Isso é muito importante, anota aí no seu caderno. A gente viu na parte de cumprimento, na primeira aula, o bonjour e o bonsoir, certo? Que são usados para cumprimentar. Isso aqui que a gente está vendo, essas duas fórmulas são usadas para se despedir. Bonne journée significa tenha um bom dia. E bonne soirée significa tenha uma boa noite. Então preste muita atenção, porque isso é importante. Você não pode usar o bonjour para se despedir.
no sentido de você querer desejar que a pessoa tenha um bom dia. Você vai usar essa expressão aqui, bonne journée. Da mesma forma, o bonne soirée. Então, essa é uma diferença muito, muito importante. É um erro que muita gente comete. Já vi muita gente falando bonjour ou bonsoir para se despedir. E a gente, na verdade, usa essas expressões aqui. Os franceses usam muito essas expressões, porque como eu disse na aula 1, que é muito importante a gente sempre falar bonjour e bonsoir quando a gente está cumprimentando, também eles usam bastante e é muito, muito educado você usar também o bonne journée e o bonne soirée para se despedir. Você tá vendo que eu coloquei essas expressões aqui também na parte da relation informelle, porque a gente também usa elas nas relações informais. Elas são expressões como o bonjour e o bonsoir, o bonne journée e o bonne soirée são expressões amplamente usadas em todos os tratamentos lá na França e é muito legal a gente aprender a usar essas expressões também. Aqui na relation informelle, a gente tem mais algumas formulazinhas para dar tchau. O au revoir, temos aqui também, a gente pode falar au revoir na relação informal, que é o tchau. Mas eles usam também o salut, pois é, o salut está aqui também. Então, o salut a gente já viu que pode ser usado para cumprimentar. E estamos aqui também usando ele para se despedir. O salut pode ser usado para se despedir. E o tchau, que eles escrevem como o tchau italiano, da Itália. Eles usam o tchau também. Então, a gente tem na relação informal mais essas duas fórmulas, o salut e o tchau, para dar tchau. Aqui também eu separei algumas outras expressões que podem ser usadas para se despedir em francês. A gente tem o à bientôt, à bientôt. Aqui na primeira aula eu falei que o EN tem o som nasal, é parecido com o nosso A com tio. À bientôt significa até breve. À bientôt, até breve. A gente tem também o à tout de suite. Aqui o OU, som de U, né, no francês. Então a gente fala à tout de suite. Eles falam um pouquinho mais rápido que isso. À tout de suite. Esse D é como se fosse um D mudo. À tout de suite. À tout de suite. À tout de suite significa até daqui a pouco. Porque o tout de suite tem o sentido de já, de imediatamente. A gente usa essa expressão quando a gente vai ver a pessoa novamente dentro de um pouco tempo. Geralmente é usada, muito usada, por exemplo, quando a gente, entre familiares, né? Ou quando a gente mora junto com a pessoa, entre amigos, pode ser, mas quando a gente mora junto com a pessoa, por exemplo, a pessoa só vai descer para ir na padaria comprar um pão, vamos supor. Você pode usar essa expressão, à tout de suite, porque ela tem esse sentido de que você vai ver a pessoa dentro de pouco tempo. A gente tem aqui o a plus. A plus, a gente pronuncia o S, é uma exceção nesse caso, porque a regra geral do S é que ele não é pronunciado, mas tem algumas palavrinhas onde ele é pronunciado. Isso você vai pegando com o tempo e com os estudos, com a prática. Aqui a gente tem o U sozinho, que tem o som do biquinho, que tem que fazer o biquinho. A plus, né? Aquele som de U com I. A plus significa até mais em francês. A plus, até mais. A gente tem também o à tout à l'heure. Aqui a gente fala esse T. À tout. Importante aqui, ó. Aqui no à tout de suite a gente não fala o T. À tout, né? À tout de suite. E aqui o E puxa essa pronúncia do T. Então a gente fala à tout à l'heure. À tout à l'heure. A gente tem a palavra heure, que é um fonema difícil pra gente também, eu sei. Para quem tá começando, temos que treinar bastante esse fonema do EU em francês, né? O EU tem esse som de heure. Pode ser um pouco mais fechado também, depende da palavra, mas aqui ele é mais aberto. Heure. À tout à l'heure. Vamos treinando aí esse fonema para ele ficar também mais tranquilo. À tout à l'heure significa, ele tem mais ou menos o mesmo sentido de à tout de suite,
significa que você vai ver de novo a pessoa, mas num período de tempo um pouco maior. Eles têm mais ou menos o mesmo sentido, o à tout de suite e o à tout à l'heure. A única diferença entre eles é isso. O à tout de suite é uma coisa mais imediata, que a gente vai ver dentro de pouquíssimo tempo a pessoa. E o à tout à l'heure, quando a gente se despede falando à tout à l'heure, significa que você vai ver a pessoa, mas pode ser num período de tempo um pouco mais longo. Eventualmente a pessoa vai ficar 1 hora, 2 horas, 3 horas fora. Vamos supor que você mora com a pessoa e ela tá indo pro médico ou pro dentista. Você fala à tout à l'heure. Então é um período de tempo um pouco mais longo. Mas os sentidos são realmente bem parecidos. Continuando aqui, a gente tem o à demain. À demain, que significa até amanhã. Demain, em francês, significa amanhã. A gente tem aqui esse som de A-I-N, que é um som parecido também com o nosso A com tio, ele é um som nasal. À demain, à demain, até amanhã. E, para finalizar, a gente tem o à lundi, que aí é quando a gente pode usar aqui o dia da semana, porque lundi é segunda-feira em francês. Então, se você quer falar assim, até segunda, você usa o à lundi. Aqui, no caso, é só você colocar o dia da semana. Voilà! Vimos aqui neste vídeo, nessa aula, as principais formas de se despedir em francês. Espero que você tenha apreciado o conteúdo. Se foi o caso, dá o like aqui nesse vídeo, vou agradecer muitíssimo. Se ainda assim você está com alguma dúvida, ficou com alguma dúvida, é só colocar nos comentários aqui abaixo desse vídeo. Ça va? Alors c'est ça. Merci beaucoup. Bisous. Muito obrigada, grande beijo e à la prochaine.